Olá, tudo jóia? Olha aqui, professora Ana Graziele, de novo em mais um vídeo, continuação da nossa aula sobre estratégias corporativas. No vídeo passado, eu expliquei o que é estratégia corporativa, ou seja, um conjunto de ações que a empresa realiza, envolvendo todos os seus ativos, né? Os ativos tangíveis e os ativos intangíveis, e que ela faz isso em busca de aumentar a sua competitividade no mercado. Falei também de duas estratégias corporativas que a gente observa com mais frequência, inclusive no mercado brasileiro, que são as fusões e as aquisições. A aquisição, quando uma empresa compra outra, e fusão, quando duas empresas se juntam. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre diversificação. Diversificação também é uma estratégia corporativa bastante usada por empresas brasileiras. E ela significa, basicamente, olhar para o mix de negócios da empresa e pensar até que ponto esse mix de negócios ele pode ser ampliado. Então, junto com a fusão e com a aquisição, a diversificação compõe um conjunto de estratégias corporativas que a gente chama de estratégias de crescimento. Então, a empresa faz visando aumentar o seu poder de mercado, aumentar a sua competitividade e com isso aí obter mais lucros, que é o objetivo das corporações, né, das empresas propriamente ditas, ok? Mas diferente da fusão e aquisição, que necessariamente vão envolver outras empresas, a diversificação ela pode ocorrer sem estar aliada a uma fusão ou uma aquisição. Ela pode ocorrer utilizando os recursos da própria empresa, tá? Como que isso ocorreria? Vamos, por exemplo, pensar assim, uma empresa ela quer diversificar aí o seu negócio. E aí, ela que tinha apenas um produto no seu mix, ela começa a ter outros produtos. Mas esses outros produtos, eles igualmente são fabricados pela mesma empresa. Ou seja, ela não precisou pegar de um concorrente, fazer nenhuma outra parceria, não. Ela mesma fez uma modificação na sua linha de produção e começou a fabricar, manufaturar esses outros produtos. Então, você pode diversificar sem necessariamente ter uma outra empresa junto, mas também pode fazer com o aporte de uma outra estrutura organizacional, de uma outra empresa. Então, isso leva a gente nos conduz, na verdade, para o entendimento que o que significa diversificar? Diversificar significa aumentar ou o mix de produtos ou o mix de negócios da empresa. Quando você aumenta o mix de produtos, a gente está falando de uma decisão que vai aumentar ou diminuir, né, dependendo da situação aí, mas geralmente aumentar, a menos que a gente estivesse falando de uma diversificação que fosse conjugada com uma reestruturação, mas não seria a priori o caso. Então, a gente vai aumentar o mix de produtos, ou seja, se a gente tinha 5 produtos, a gente vai passar a ter 10, 15, 20, 30, quantos forem aí. Mas isso olhando aí para a estrutura que nós temos internamente. E a diversificação de negócios, que é quando a empresa ela passa a atuar em outros segmentos de negócio que não o seu segmento original, tá? Aquele no qual ela surgiu. É como se eu estivesse falando, por exemplo, de uma empresa que fabrica roupa e começasse a fabricar, sei lá, panetone, né? São coisas completamente distintas uma da outra, ok? Nesse sentido, a gente vai ter também uma outra tipificação que diz que as diversificações elas podem ser relacionadas ou não relacionadas. Diversificação relacionada é quando os negócios ou os produtos eles têm alguma coisa a ver um com o outro. Por exemplo, nesse caso que a gente falou aqui do caso da empresa que fabrica roupas, né? A gente está falando de roupas, está falando de vestuário. O que mais compõe o vestuário? A gente pode ter as roupas, a gente pode ter os acessórios, né? Por exemplo, enfeites de cabelo, a gente pode ter meias, a gente pode ter calçados. Tudo isso, de alguma forma, está relacionado, né?
tem ali uma base muito parecida com uma base de produção muito parecida. Então, de forma muito recorrente, a gente vai utilizar os mesmos equipamentos, os mesmos funcionários, a mesma logística de distribuição, para a gente poder diversificar os produtos da empresa. Isso é a diversificação relacionada. É quando eu tenho produtos que alguma coisa tem a ver um com o outro. Outro exemplo, eu fabrico macarrão, sou uma empresa que fabrica macarrão. E aí eu vou começar a fabricar macarrão, lasanha, nhoque, aquele outro negocinho, aquele pastelzinho recheadinho lá, ravioli, né? Ou ainda, eu fabrico macarrão, mas aí eu também vou começar a fabricar pães, né, congelados. Então, tem algum tipo de relacionamento, tá? Isso é a diversificação relacionada. Agora, a diversificação não relacionada é quando os produtos que a empresa começa a fabricar ou os negócios onde ela começa a atuar não tem nada a ver uma coisa com a outra. É aquele caso que eu disse para você da empresa que fabrica tênis e começa a fabricar macarrão, né, por exemplo. E aí você fica pensando, qual que é a lógica disso, né? Não seria mais lógico se a empresa ela começasse a fabricar ou entrar em um outro negócio que fosse mais próximo daquilo que ela entende? Na verdade, se você se fez essa pergunta, você está fazendo a mesma reflexão que na teoria, ou seja, que nos livros, aliás, esses 2 livros aqui são livros que eu gosto bastante e que explicam bem essa questão da estratégia corporativa, né, todas elas. Mas se você se fez essa pergunta, você está aí de acordo com o que está falando os nossos livros e boa parte da literatura, que é melhor você diversificar de forma relacionada do que o contrário. Só que aí você pega o caso brasileiro, você pega as empresas brasileiras e você vê que os grandes grupos empresariais brasileiros, eles acabam sendo formados por diversificação não relacionada. Ou seja, os caras eles vão crescendo, mas ao invés de crescerem com negócios que eles já têm alguma familiaridade, eles vão crescendo para setores que não tem nada a ver com aquilo que eles originalmente trabalhavam. Você quer ver um exemplo disso? O Grupo Votorantim. Grupo Votorantim, você vai ver, tem uma financeira, tem cimento, tem papel e celulose. Me diz o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. A gente está falando de sistemas de produção completamente diferentes, logística completamente diferente, padrões de qualidade diferentes, funcionários, capacitação, treinamento completamente diferentes. Mas, né, você vai ver que tem aí um sucesso, digamos assim, desse pessoal que acaba desenvolvendo esse tipo de diversificação. Tem várias explicações para isso. Uma delas provavelmente está relacionada à condição do nosso país, né? Ser um país emergente e por isso ter muitos riscos e muitas incertezas. E aí o empresário, quando ele pensa, vou aumentar o negócio, vou crescer, mas onde eu vou crescer? Ele resolve colocar, como se a gente estivesse falando assim, colocar os ovinhos em cestinhas diferentes. Porque de repente, se ele aposta tudo em um segmento e esse segmento começa a dar mal, vai mal geral. Mas se ele atua em segmentos diferentes ou com produtos muito diferentes, se um vai mal, de repente o outro vai bem e aí dá uma equilibrada no negócio. Então, é uma das possibilidades. O fato é que aqui no Brasil, o pessoal gosta de diversificar de forma não relacionada e formar com isso o que a gente chama de grupos empresariais ou os business groups, que é um universo aí de estudos muito interessante para quem quer entrar a fundo nessa questão de estratégia. Bom, eu espero que com essas explicações tenha ficado mais claro para você aí a diferença de fusão, aquisição e diversificação. E como que elas se encontram dentro desse contexto de estratégia corporativa. Teremos mais aulas sobre isso, porque tem mais um monte de estratégia corporativa para a gente falar, beleza? Então, por hora é isso aí. Um abraço para você e bons estudos. Qualquer coisa, me escreve, hein? Manda sua dúvida aí por e-mail, pelo WhatsApp, pelos canais que a gente tem abertos de comunicação. Tchau, tchau!